Hoje, na coleção Segredos, eu vou revelar mais um segredo de Deus para a sua vida. Eu quero falar com vocês sobre o lugar secreto. O apóstolo Paulo, ele disse lá nos Filipenses, uma frase que me chamou muita atenção. Ele disse o seguinte: eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Quando eu vi isso, eu falei assim: eu quero aprender esse segredo também. Eu quero aprender a ser feliz em toda e qualquer situação. Tanto sei ser honrado como ser humilhado. Tanto sei viver na escassez como também na abundância. Me dou bem em todos esses ambientes, disse o apóstolo. E hoje eu quero compartilhar com vocês exatamente sobre esse segredo. O segredo para você viver bem em toda e qualquer situação. No Antigo Testamento, havia um lugar no tabernáculo chamado o Santo dos Santos. Era a parte mais interna do templo, onde estava ali mesmo a presença de Deus na arca. E apenas o sumo sacerdote podia entrar naquele lugar chamado Santíssimo. E ele entrava ocasionalmente, apenas algumas vezes por ano, seguindo rigorosos sacrifícios e rituais, e qualquer descuido poderia ser fatal, exigindo grande reverência e esforço para manter santidade total para entrar no Santo dos Santos. Assim como o Santo dos Santos do Antigo Testamento, cada um de nós também deve ter um lugar secreto para ali guardar o seu tesouro. Eu não estou falando para você construir um altar lá na sua casa, no seu quintal, não. Eu estou me referindo a um lugar secreto dentro de você, dentro do seu coração, ali onde somente Deus, onde somente a sua paz, onde somente as pessoas que você permite têm acesso àquele lugar. Amém? Você está compreendendo o que é esse lugar, hein? O lugar secreto de Deus. Olha o que diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Somos templo do Espírito Santo, santuário de Deus, lugar de adoração e manifestação do seu poder. Um lugar onde você não deve permitir que preocupações, ofensas ou problemas contaminem aquele ambiente, aquele espaço, aquela atmosfera. Se isso acontecer, ou seja, se você não vigiar e permitir que algumas coisas entrem no seu lugar secreto, a inquietação e descontrole vão acabar tirando a sua paz, a sua segurança e o seu conforto na presença de Deus. A Bíblia diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é ali dele que procedem as fontes da vida. Então você precisa entender que existe um lugar secreto chamado o coração. E esse lugar é o lugar onde você precisa ser rigoroso e não deixar nada e nem ninguém que não tem permissão entrar ali e trazer destruição para a sua vida. Você precisa guardar o coração, protegendo o lugar secreto, o interior. É essencial hoje em dia, meus irmãos, sermos seletivos. Nós não podemos deixar todo mundo falar com a gente. Nós não podemos deixar todo mundo influenciar a gente. Nós precisamos ser seletivos e escolher muito bem quem é que vai falar ao nosso coração. Quem é que vai impor as mãos sobre nós? Quem é que vai estar sendo os nossos conselheiros? Muitas pessoas vivem sem paz nesse mundo, não é por causa de problemas, não é por conta da quantidade de luta que enfrentam, mas porque não protegem o lugar
secreto. Os sentimentos ruins, eles vão vir para todo mundo. Todo mundo aqui está sujeito a isso. Porém, você tem o poder de impedir que determinados sentimentos venham se alojar dentro do seu coração. Sabia disso? Você tem essa autoridade que Deus te deu. Em Mateus, no capítulo 12, versículo 34, fala que a boca fala do que está cheio o coração. Por que tem tantas pessoas que falam tantas coisas erradas? Que o coração delas está carregado de maldade. O coração delas está cheio daquilo que não deveria estar ali. E o reflexo é que as palavras vão simplesmente amplificar aquilo que já tem dentro do coração da pessoa. Não deveria nem entrar. Não deveria nem sequer se aproximar do seu lugar secreto. Toda maldade, todo dolo, todas as coisas que não vêm do altar de Deus. Ofensas, más notícias, frustrações, tudo isso vai vir. Mas você tem que manter a fé. Você tem que conservar a fé e rejeitar toda espécie de autopiedade, de justiça própria. Tem que proteger o santuário. Fala comigo, eu preciso proteger o santuário. Amém? Coloca a mão no seu coração e lembre, eu sou o santuário do Espírito Santo nessa terra. Eu sou esse santuário. Contra tudo que vem tentando contaminar esse santuário. A negatividade está aí, acima da sua cabeça, ao seu redor, mas ela não tem poder de entrar no seu coração, a não ser que você esteja descuidado, tá? Cabe a você decidir abrir a porta. Quando se fala, por exemplo, do Evangelho, lembra que Jesus falou, eis que estou à porta e bato, aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa. Então, no mundo espiritual, funciona assim também, tá? Da mesma forma que Jesus, ele bate na porta, você destranca e deixa ele entrar, o inimigo também é assim. Eu lembro muitos anos atrás, nunca gostei, mas eu assistia filmes de vampiros. Agora assim, eu descobri que o vampiro nunca entra na casa de uma pessoa se ele não for convidado. Não sei se você já viu isso. Isso é uma lei do mundo espiritual, né? Então aquilo dali é um ensinamento para você também. Você não pode permitir que o inimigo entre na sua casa. E tem muita gente que faz isso, às vezes sem nem perceber. Olha o que diz aqui em Filipenses 4. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações, as vossas mentes em Cristo Jesus. Guardar o coração, guardar a nossa mente em Cristo Jesus. Mesmo com um ambiente cheio de escassez, de ansiedade, manter a paz em meio à tempestade, demonstra confiança e fé. Sabia? Tem outro versículo aqui, olha. Tu, Senhor, conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Guardar, conservar esse lugar secreto dentro de você é a chave para você viver contente em toda e qualquer situação. Lembra quando Jesus disse para os seus discípulos, então vocês orarão assim, vocês entrarão para o seu quarto, fecharão a porta e vão conversar com o seu pai que está em secreto. Lá naquele lugar onde só entra você, e quem você deixa entrar, lá onde só tem a presença de Deus, esse é o altar, esse é o lugar onde você deve anelar estar, a presença do Senhor. Irmãos,
eu tenho o meu tempo todos os dias com o Senhor. E é tão maravilhoso, vou compartilhar com vocês aqui. É tão maravilhoso que eu desejo aquele momento. Eu desejo estar na presença do Senhor. É tão forte, é tão poderoso, é tão magnético, que eu não consigo ficar sem estar na presença de Deus. Isso é muito cedo da manhã, eu acordo muito cedo. Eu já vou para esse lugar todo dia. E ali Deus fala comigo, ali Deus, Ele cuida de mim, ali Deus, Ele me alimenta. Isso é maravilhoso, tá? Então você tem o controle dessa porta. Você é quem decide, quem escolhe, quem pode e quem não pode entrar. A preocupação, você precisa rejeitar e declarar que aqui não é o seu lugar. Aqui é um coração de fé que confia na provisão de Deus. Eu tive um grande amigo, pastor, que ele foi morar com o Senhor há 1 ano atrás. Ele teve câncer, mas apesar das dificuldades que ele enfrentou, ele manteve a calma e nunca perdeu a alegria. E nunca perdeu a alegria. Teve um dia que eu fui visitá-lo no hospital, ele estava numa semi-UTI, e quando eu cheguei, ele estava em pé, dançando em cima da cama. Eu fiquei assim, glória a Deus, como que uma pessoa está enfrentando um negócio desse, e ainda está louvando ao Senhor de pé, e dançando na presença do Senhor. Irmãos, ele soube proteger o santuário, entendeu? Ele soube proteger o santuário. Tem gente que ouve uma notícia muito menor do que essa, já se desespera, já então começa a praguejar, murmurar, e perde a paz, e deixa a turbulência tomar conta. Não, nós precisamos controlar. Fala comigo, controle. Eu tenho o controle da minha paz. Eu tenho o controle daquilo que entra no meu coração, aquilo que entra na minha vida. Assim como um navio não afunda por causa da água ao seu redor, mas pela água que entra dentro do navio, a sua vida, ela não é destruída pelos desafios externos, mas por aquilo que você permite entrar no seu coração. O navio está cercado de água, milhares e milhares de quilômetros para um lado, para o outro, até para baixo. Mas essa água não é capaz de afundar o navio, só a água que está dentro. Se você permitir que problemas, ofensas, dificuldades, elas invadam o seu convés, o seu navio pode afundar. Manter a paz e a fé impede você afundar nas tempestades da vida, irmão. Muitas pessoas vivem constantemente chateadas e preocupadas, porque elas permitem que tudo entre no seu lugar secreto. E também, simplesmente, vive uma vida muito alheia, relapsa, uma vida desligada da realidade. Ei, volta aqui para o chão. Nós estamos num mundo onde existe um inimigo real, que o objetivo dele é acabar com você. E você foi marcado com o sangue de Jesus, você é facilmente reconhecido nesse mundo, pelos inimigos. Então você não pode brincar com as coisas de Deus, você não pode levar as coisas de Deus de maneira avacalhada, você tem que fazer a coisa certa, você tem que andar na disciplina do Senhor, você tem que guardar a sua mente, o seu coração, dos pecados desse mundo. Você precisa ser uma pessoa cada dia mais voltada para Deus e também para a sua paz, né? Deus, o Senhor conservará em paz aquele que estiver firme no propósito, entendeu, irmão? Então, eu lembro do apóstolo Paulo, que ele disse o seguinte: nenhuma dessas coisas que eu estou passando me comove, não me deixarei levar por nenhuma delas, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Assim como um navio só afunda quando deixa a água entrar, nada
do lado de fora da sua vida pode te derrubar, a menos que entre no seu coração. Por isso que o salmista, no Salmo 91, ele diz o seguinte: caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas se a água não entrar no teu barco, você nunca vai afundar. Por isso também que Jesus quis dizer, lá em João 17, quando orava dizendo sobre nós: Pai, guarda-os deste mundo, eles não são do mundo, eles estão neste mundo, mas nós não somos daqui, nós não somos daqui. Então, deixa eu dar um exemplo bíblico para você aqui. José, filho de Jacó, ele enfrentou traições, falsidade, prisão, mas não deixou que tudo isso atingisse o seu coração. Conhece a história de José? Você percebe que ele preservou o coração durante toda a sua vida. José teria motivos de sobra para ser um revoltado, inimigo de Deus. E apesar dos sentimentos de rejeição, de solidão, José escolheu não se entregar à amargura, à autopiedade. Foi ele quem disse assim, vós, falando para os seus irmãos, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém, Deus o tornou em bem. Entendeu? É essa postura, disposição mental que nós temos que ter. O inimigo pode se levantar de uma maneira ferrenha contra você, mas é você quem decide o quanto ele vai afetar você. É você quem determina isso, porque o inimigo não tem poder sobre nós. Você crê nisso? O inimigo não tem poder sobre nós. Isso manteve José em paz, fé e esperança. Outro exemplo é o rei Davi. O rei Davi também, mesma coisa. Ele foi perseguido injustamente pelo rei Saul. O rei Saul tentou matar Davi 21 vezes. E ambos exemplos que eu estou citando aqui, Davi, José, são referenciais para nós, de como nós também podemos agir e não impedir que o santuário de Deus seja tomado por circunstâncias externas. Davi, ele enfrentou perseguições injustas de Saul. Inclusive, Davi teve a oportunidade de matar Saul. Quando o encontrou dormindo dentro da caverna, um dos seus valentes falou assim: Senhor, essa é a hora, resolve esse problema agora, e o Senhor não vai ter mais problema com esse homem. E Davi, ele recusou fazer isso. Ele disse: olha, o Senhor me julgue e me vingue de vós, mas a minha mão não seja contra ti. Ele disse o seguinte: eu não posso matar esse homem, porque ele é o rei. Amém, pessoal? Ele é o rei, ele é o ungido. Por mais que ele esteja errado, eu não posso me levantar contra ele, porque Deus escolheu, foi ele. Então, a pessoa, para ter uma atitude dessa, ela tem que estar com a mente muito mais bem guardada, com o coração muito bem firmado no Senhor. Quando você passa por dificuldades, por injustiças, quando você é rejeitado, maltratado, preterido pelos homens, é fácil deixar a amargura tomar conta do seu coração, é muito fácil. A carne só quer um motivo para revidar, para partir para cima, para se vingar, para pagar na mesma moeda. Nesses momentos, é muito importante você guardar o coração. Entendeu? Você guardar a sua mente, guardar o coração, e não deixar que esses sentimentos venham entrar dentro do seu coração, encontrar lugar dentro da sua alma. Então, Davi, José, inclusive, Deus fez com que as adversidades fossem benéficas para eles. Enquanto eles estavam lá sofrendo, Deus estava levantando um para ser governador e o outro para ser rei. Ambos foram prósperos
e bem-sucedidos em suas missões. Deixa eu contar um outro exemplo para você. Maria, a mãe do Senhor Jesus, ela enfrentou enormes desafios ao descobrir que estava grávida sem ser casada com seu noivo José. Coloque-se no lugar de Maria. Naquela época, naquela cultura, quando o anjo lhe revelou que ela carregaria o Messias no seu ventre, ela ficou muito feliz. Mas ela teve que também lidar com as consequências públicas e sociais daquela revelação. Maria passou a ser assunto de rodinhas de pessoas. E você pode imaginar o que as pessoas ficavam falando dela. Rumores começaram a se espalhar por toda a cidade. Aquela jovem está grávida, mas nem casada ela é. Então Maria, ela ficou num misto de alegria, como também de pressão. Maria podia ser inclusive apedrejada naquela época, se alguém fizesse algum tipo de denúncia contra ela. Maria podia ter se tornado Mara, porque Mara significa amarga. Mas Maria, ela escolheu não permitir que o que estavam falando dela tirasse aquilo que Deus colocou no coração dela. Ela nem ligava para que os outros falavam. Ela não se importava com a sua reputação. Em vez disso, Maria guardou o que Deus lhe havia dado no lugar mais secreto do seu coração, no profundo da sua alma. E ali ela conservou, ela falou o seguinte: eu vou ficar com a palavra de Deus na minha vida e não com a palavra dessas pessoas. Eu vou crer e vou me agarrar às promessas de Deus na minha vida e não vou ficar preocupada com a minha reputação. Olha o que ela disse lá em Lucas, no capítulo 1, versículo 38. Eis aqui a tua serva, Senhor, que se cumpra em mim segundo a sua palavra. Eu estou aqui nessa terra, não é para agradar a homens, é para agradar a Deus. Eu não sou servo de homens, primeiramente, eu sou servo de Deus. E se a sua vida consiste apenas em agradar aos homens, você é o mais miserável de toda a terra. Porque por mais que você seja perfeito para agradar as pessoas, se você errar em uma vírgula, as pessoas vão perceber. E vão ignorar os 99% de coisas boas que você fez. Então, ela não se deixou abater pelos rumores, pelas falsas acusações, mas manteve a sua fé, a sua confiança em Deus. Maria é um exemplo para mim. Maria é um exemplo para você também. De tudo o que estava sendo espalhado a respeito dela, pela boca das pessoas, ela permaneceu em paz, independente do que os seus críticos falavam. Se você estiver hoje enfrentando problemas de ordem do trabalho, financeira, familiar, vida sentimental, você tem a oportunidade de guardar o coração e não deixar que isso venha contaminar o santuário de Deus que está dentro de você. Você recebeu de Deus essa autoridade para dizer quem entra e quem sai. E você hoje vai fazer uma oração aqui, e você vai despejar de dentro da sua vida, você vai mandar embora, definitivamente dentro do seu coração, tudo aquilo que não deveria estar lá, e está lá por uma desatenção da sua parte, porque você não vigiou, porque você ficou com medo, você ficou com dúvida, você ficou com incredulidade no coração, e permitiu que esses demônios se alojassem dentro de você,
hoje é dia de você ser liberta disso. É dia de você mandar embora, fora daqui, de dentro da mente. Só vai ficar quem Deus deixar. Só quem Deus permitir. Entendeu? Olha só, em vez de guardar estas coisas no seu coração, você sabe que vão te adoecer. Manda embora. Bota para fora. Ordem de despejo. Sai da minha vida. Aqui não é seu lugar. Só vai ficar quem Deus permitir. Não absorva os comentários negativos que as pessoas falam sobre você, tá? Quando as pessoas espalham comentários negativos, mentirosos, ou tentam prejudicar a sua reputação, você tem que continuar fazendo o que você estava fazendo. Continuar fazendo o que você estava fazendo. E não mudar por conta do que os outros estavam fazendo ou falando. Eu, por exemplo, desde que eu cheguei aqui em Goiânia, eu estou fazendo a mesma coisa. Todo domingo, toda semana, nunca parei. Nunca mudei. Por quê? Porque Deus me mandou fazer exatamente isso. Mas quando você vou colocar uma frase aqui, para você refletir comigo. Quando você não permite que certas pessoas dominem você, elas vão embora, espalhando para todo mundo e dizendo que você é uma pessoa difícil de lidar. Isso é verdade. Eu saí daquela igreja porque aquele pastor é muito difícil de lidar. Na verdade, você saiu daquela igreja porque você não conseguiu dominar o pastor. É diferente. É muito diferente. E a nossa reputação não tem valor nenhum, irmão, sabia? A nossa reputação é Jesus. O homem, quando ele quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que estiver disposto a perder a sua reputação, a perder o seu nome, perder a sua justiça própria, perder tudo por causa do evangelho, esse cara é inteligente. Ele encontrou a vida, ele encontrou a sabedoria, ele encontrou a verdadeira riqueza. Entendeu? É quando você não deixa que as preocupações com o seu nome, com a sua reputação, venham, entendeu? Tirar a sua paz. Um dia que eu passava por um momento muito difícil, a minha mãe, mulher de Deus, ela me ligou e disse: filho, vou te dar um conselho aqui. Não deixe que nada abale a sua autoestima. Falou só isso para mim. Não deixe que nada abale a sua autoestima. Você é quem Deus diz que você é. E pronto. Isso é suficiente. Então, quando você não permite que certas pessoas venham dominar você, essas pessoas vão ficar furiosas com você. Elas vão virar seus inimigos. Mas deixa, tá? Isso pode afastar pessoas de você. Mas, vou repetir aqui a frase do apóstolo. Mas eu aprendi o segredo para viver contente em toda e qualquer situação. Aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. A vontade que dá é sair para me defender. Para dizer para o mundo inteiro que não é nada disso que estão falando. Essa é a vontade que a carne tem. Mas eu decidi seguir o conselho da palavra e não deixar que a ofensa, ela tome conta do meu coração. Eu escolhi manter a minha paz e não permitir que o veneno da ofensa venha contaminar a minha alma. Eventualmente eu escuto falar que pessoas que me atacaram ao longo da vida já se perderam no mundo. Eu nunca orei por isso, sinceramente falando, mas isso é a consequência de perseguir os outros, de querer o mal para os outros, de mentir sobre os outros. Não vos vingueis, diz a palavra, né? Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira,
porque está escrito: minha é a vingança, diz o Senhor, e eu a recompensarei. Quando se permite que Deus lide com a situação, a vitória, ela acontece. Então, não adianta você sair para querer se defender. Não precisa disso. Você já tem um bom advogado, e ele vai cuidar da sua causa também. A palavra fala da importância de manter Deus no centro, no trono da nossa vida. Não fala? Olha só aqui o versículo do Salmo, é o Salmo 22. Fala assim: tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel, tu que estás assentado no trono. Então, entenda isso que eu estou falando. No lugar secreto do seu coração, tem que ter um Deus assentado no trono, num lugar de honra. Não deixa ninguém sentar no trono de Deus dentro da sua vida. Ali naquele lugar é o Espírito Santo que tem a exclusividade. Porque quando você coloca as dificuldades, as palavras negativas no trono, você será consumido por elas. Elas te encobrirão, te afogarão e acabarão contigo. Mas ao manter Deus no trono da sua vida, no centro da sua adoração, as palavras não terão mais poder sobre a sua vida. Nada, nem ninguém poderá tirar a sua paz. Deus cuidará de você, trazendo cura, libertação, mudanças positivas. O que está no trono da sua vida é que dita e determina a sua perspectiva, o seu futuro, a sua vida daqui para frente. O segredo desse dia de hoje é você aprender a construir um altar dentro de você, um lugar secreto, onde ali está a presença de Deus, um lugar de paz, onde ali não entra ira, não entra confusão, ali não entra ressentimento, justiça própria, problemas, pecados, nada disso. É um lugar santo, sagrado, exclusivo, onde você vai ter paz, onde você não vai querer sair dali, porque não existe lugar melhor do que a presença de Deus. Então, meu querido, minha querida, mantenha o Senhor no controle da sua vida, porque quando Deus se levanta, os meus inimigos, eles é que tropeçam e caem. Amém? E o segredo desta manhã é proteger o lugar santo. Quando você lê a Bíblia, você via o cuidado que Israel tinha com a arca, porque a arca era o segredo, e eles cuidavam daquela arca de uma forma super diferenciada. Amém? Então, se você fizer isso, que hoje a palavra te disse, eu creio e declaro que assim como José, assim como Davi, assim como Maria, assim como o apóstolo Paulo, você vai viver tranquila e prazerosamente todos os dias da sua vida, e nunca vai viver uma vida de desespero, uma vida de tribulação, uma vida de angústia, uma vida de problemas, uma vida de derrota. Não, porque você está preservando o lugar santo. Então, hoje, você não vai mais permitir que coisas alheias à vontade de Deus venham se alojar dentro de você, impregnar nas paredes do seu coração. E se você decidir hoje botar para fora da sua vida tudo que não é de Deus, você vai viver uma vida nova, você vai viver uma vida transformada, você vai ser um novo homem, uma nova mulher, um príncipe de Deus nessa terra, uma princesa de Deus no altar. É essa a vontade de Deus para a sua vida. E se você crê nessa palavra, diga: eu recebo, eu creio, eu tomo posse em nome de Jesus. E aplauda ao Senhor nessa manhã por essa linda palavra poderosa da parte de Deus. Amém, irmãos? Fica aí de pé onde você está, vamos adorar.